Algumas pessoas dizem que... E eu entendo por quê. Quando chega o momento da separação, surgem dúvidas, medos e até alguns mitos. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero trazer aqui como descomplicar o divórcio, especialmente o do tema de hoje. Você vai entender o que é o divórcio extrajudicial, aquele feito diretamente no cartório, quem pode fazer, quando pode fazer, como fazer, quais são os custos, o passo a passo, tudo isso. E no final eu vou trazer aqui as dúvidas mais comuns. Fica comigo até o final, que esse conteúdo aqui vai te fazer poupar tempo e muita dor de cabeça. Mas antes, eu preciso me apresentar a vocês. Meu nome é Joyce Oliveira, eu sou advogada e atuo na área de família. Aqui nesse canal eu trago conteúdos informativos jurídicos em cada área que eu atuo, em família, sucessões e imobiliário. Vamos começar pelo básico. O que é o divórcio extrajudicial? O divórcio extrajudicial é aquele feito diretamente no cartório de notas, sem a necessidade de processo judicial, da intervenção da justiça, desde que cumprido alguns requisitos, que eu vou trazer aqui para vocês. E um ponto muito importante que eu já adianto é que não é necessário nenhum prazo para que esse divórcio possa acontecer. Se você casar hoje e quiser se divorciar amanhã, você pode. Não existe nenhum prazo mínimo para que o divórcio possa acontecer. Isso mesmo, já faz um bom tempo que não é preciso esperar nenhum prazo. Mas, para que o divórcio seja feito em cartório, como eu falei, é preciso obedecer alguns requisitos. Quais são eles? Primeiro, que haja consenso entre os cônjuges. Significa dizer que eles precisam estar em acordo com relação ao divórcio, que ambos queiram realizar aquele divórcio no cartório. Segundo, que não tenha filhos menores ou incapazes, mas, ainda que haja, que as questões relacionadas a eles tenham sido resolvidas previamente na justiça. Significa dizer que pensão, guarda ou convivência precisa ser visto primeiro lá na justiça e depois vir ao cartório para realizar o divórcio. É um procedimento que estava sendo feito por alguns cartórios, mas que agora já foi permitido pelo CNJ. Então, se houver filhos menores ou incapazes, é preciso se atentar a esse detalhe. E terceiro, a presença de pelo menos um advogado. Significa dizer que o divórcio extrajudicial precisa ser feito com a presença de, no mínimo, um advogado. Pode ser que cada um queira contratar o seu ou um apenas representando os dois. Independentemente se for um divórcio simples ou não, tem que ter a presença de um advogado. É obrigatório e a lei exige, para que garanta os direitos das partes e a legalidade do procedimento, ok? Agora, se esses requisitos não forem preenchidos, especialmente no que diz respeito ao acordo e à presença de filhos menores, nesse caso, a única via possível é a via judicial. E aí é preciso passar por um processo judicial para que esse divórcio aconteça. Mas isso é papo para um outro vídeo. Tá, Joyce, agora eu entendi o que é divórcio extrajudicial, que ele pode ser feito em cartório, quais são os requisitos. Mas como que eu faço isso? Qual que é o passo a passo? A primeira coisa é que você precisa contratar um advogado da sua confiança. Eu falei, o advogado é obrigatório e ele é quem vai analisar se esse divórcio é possível e ainda analisar os documentos que vocês têm. Depois você precisa separar esses documentos e um dos documentos que é indispensável, é lógico, a certidão de casamento atualizada, o documento de identidade e CPF de cada cônjuge, o pacto antinupcial, se houver ali uma escolha de regime de bens anterior ao casamento, a certidão de nascimento ou outro documento de filhos, caso tenha filhos, e documentos relacionados aos bens do casal, seja relacionados à propriedade ou aos direitos de posse. Separado todos os documentos que o advogado vai exigir, que o cartório também vai exigir, é preciso ter em mente, então, qual é o cartório competente. O cartório a realizar esse procedimento é o cartório de notas, e ele pode ser feito em qualquer cartório de notas.
Não importa onde você reside e nem onde foi feito o casamento. É possível fazer por livre escolha. A lei permite essa possibilidade. Ele pode ser feito presencialmente, com todas as partes indo até o cartório. Ele pode ser feito de forma híbrida, quando um vai a um cartório e o outro fica de forma remota, ou ele pode ser feito totalmente online, a depender das circunstâncias de vocês. Lembrando que para que seja feito de forma virtual, é necessário que o cartório seja credenciado pelo e-notariado. Então é preciso analisar qual é a estrutura desse cartório, se ele comporta essa possibilidade. E aqui vale dizer que mesmo que o cônjuge more no exterior, ainda é possível que esse divórcio seja realizado de forma online, porque hoje a internet nos permite alcançar diversos lugares. Escolhido o cartório, o advogado elabora o requerimento de divórcio e envia juntamente com os documentos. Depois disso, o cartório vai analisar, vai elaborar uma minuta de escritura que deverá ser revisado pelo advogado para eventuais correções. Com a minuta pronta, agenda-se o dia e o horário para que seja realizado, então, a leitura e a assinatura da escritura. E nesse momento também é importante aí o pagamento das custas do cartório. Com a assinatura, então, faz a emissão da escritura pública de divórcio. Então, no cartório de notas, o procedimento está feito, mas não para por aí. Ao pegar a escritura pública, você se direciona ao cartório de registro civil onde foi feito o seu casamento, para que seja averbado o divórcio na certidão de casamento. E aí sim, você se torna efetivamente com status civil de divorciado. Vale aqui então destacar algumas dúvidas frequentes quanto ao divórcio extrajudicial. A primeira pergunta é: não consigo estar presente, posso ser representado por procuração? Sim, é possível que você peça a representação de uma pessoa específica, mas para que isso aconteça é necessário que tenha uma procuração por meio de um instrumento público com poderes específicos. Então, caso você não possa estar presente no dia da lavratura da escritura pública, você pode constituir um representante no seu lugar. Mas, para isso, existem alguns custos, já que a lei exige que seja realizado por um instrumento público. Quanto custa o divórcio no cartório? Os custos dele envolvem os honorários do advogado, que vai variar de acordo com o profissional, as custas do cartório, que variam de estado para estado. No estado de São Paulo, por exemplo, a lavratura de uma escritura pública simples, sem haver partilha, gira em torno de R$600. Se houver partilha, o valor vai depender dos valores dos bens. Há também as custas da averbação na certidão, que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, gira em torno de R$120. E vale lembrar que, a depender da situação, é possível que tenha que se fazer o registro dessa averbação lá no cartório de registro de imóveis. Quanto tempo leva? O tempo varia conforme o próprio cartório, mas em geral, o divórcio extrajudicial ele gira em torno de 1 a 2 semanas. E a partilha de bens? Ela será feita conforme o regime de bens adotado no seu casamento. E tudo isso será disposto na escritura pública de divórcio. E o sobrenome do cônjuge? Com o divórcio, é possível manter ou retirar o sobrenome do cônjuge. Isso será conforme a vontade daquele que adotou o sobrenome no seu próprio nome. E por isso é importante informar ao advogado para que ele coloque isso na escritura pública. Viu como o divórcio em cartório pode ser mais simples do que parece? Se você ainda tiver alguma dúvida, eu peço para que você coloque aqui nos comentários, ou se tiver alguma sugestão de um outro vídeo a ser colocado aqui no canal, peço também para que você digite aqui embaixo. Com a orientação certa, você evita burocracia, desgastes e ainda resolve tudo da forma mais rápida possível. Se você está passando por esse momento ou conhece alguém que esteja passando e precisa ver esse vídeo, compartilhe. Deixe aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou e eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque por aqui nós temos muitos conteúdos jurídicos a serem disponibilizados a você. Até a próxima!